Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Esse é o Fazendo Barulho, Comunidade Shalom junto com você. Hoje, nesse mês das vocações, vamos aquecer ainda mais nossos corações, né, Delny? Exatamente, Diego. A gente não podia ter outro assunto se não falar sobre vocação. Vocação, chamado que Deus faz, e esse programa é especialmente para você que está buscando aquilo que Deus quer para a sua vida. Quem nunca se perguntou, qual é a minha missão nesse mundo? Qual é o meu lugar nesse mundo? Né? Se você está procurando descobrir isso, esse programa aqui, fica ligado até o final, porque esse programa vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Vamos receber o Padre Kleber Faria, vai dar o testemunho vocacional dele, padre da Diocese de Patos de Minas, está fazendo uma experiência de postulantado na comunidade de vida. O primeiro ano dele, assim, né, na vida missionária, na comunidade. Comunidade de Vida Shalom, vai contar o testemunho vocacional dele. Nós vamos ter nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso. Jesus, o autor da nossa vocação, que me chamou a Delny. Exatamente. Né? Chamou o pessoal que está aqui na produção, as cinegrafistas, né? Todo mundo as aqui foi meninas da chamado. câmera, né? Que elas dominam tudo aqui. Exatamente. Olha, eu falei que esse programa era para quem estava discernindo, mas para você também que nunca pensou nisso na vida. Quem sabe também você não vai ter o seu coração aí ao longo do programa aberto para pensar mais sobre o chamado de Deus na sua vida, de repente fazer um vocacional, enfim. Vai valer muito a pena a gente ouvir os testemunhos que nós vamos trazer aqui no programa de hoje, porque, olha, corresponder ao chamado de Deus é uma fonte de alegria muito grande. É muito... Olha, você encontrar o seu lugar nesse mundo realiza o nosso coração, a nossa vida de uma forma única, né? Pois é, se você se encontra perdido, seja bem-vindo. Pois é. Né? A sua vida pode recomeçar hoje, ou começar. Exato. Hoje. Eita, gostei. Vou começar hoje. Vamos começar de música com, hoje, Laura do Carmo, Comunidade Shalom, acompanhado pela Vitória, e tá só começando. Com meu amor, quero te alegrar. Tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Sim, poderei te amar como se ama, e te bendizer como se faz no céu. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Transforma o meu nada em amor. Transforma o meu nada em amor. Transforma
transforma o meu nada em amor. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Oh Jesus, meu amor, eu encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Vamos lá então, bater um papo aqui. Bater papo é coisa de velho? É cringe essa expressão, bater papo? Não, eu Existe uso isso? também. Tu fala eu isso falo. ainda? Sim, eu tô com 31 anos, né? Não sei tu se... não tá mais... Tu não é na galera do 6-7, né? Nem anda tentando farmar aura por aí, né? Tô tentando entender ainda. Como é que o pessoal farma aura no Iguatu, Delny? Eita, vou ter que ver como Tem é que ir isso de aí. férias lá. Eu vou de férias, mês que vem eu vou aprender como é que farma uma aura lá. Farma aura. É comer o pastel do Beisola e o GG. Ixi, pois isso aí, rapaz. É o maior que tem na isso região. aí eu farmo a aura bem direitinho. Se for comer pastel do Beisola lá. Pois é. Gosto demais de Iguatu, apesar de nunca ter ido lá. Mais um abraço pro seu Valdir, dona Derlane e seu Vicente. Ô pessoal bom, gente. E a tua avó lá, como é o nome dela? Almerinda. Almerinda. Se Deus quiser, eu vou lá. A Pronto. caminho de Simbres. Meu sonho, Madruim, passar lá no Santuário da Benigna, depois lá no Santuário do Padre Antônio, em Lavras da Mangabeira, lá no Padre Inciso, vai ser beatificado em nome de Jesus. Gostei. Né? Levar Me o Padre leva Kleber também. comigo também. Aí a gente Tu passa- conheceu o interior do Nordeste Não, do mãe. Brasil, Padre? Precisa, né? Pois é, que o interior de Minas tu já dominou. Estamos recebendo o Padre Kleber Faria, sacerdote da Diocese de Patos de Minas, para vocês. Para nós, é nosso irmão da comunidade de vida, postulante. Vamos desfrutar dessa versão dele, né? Apaixonada. Você gosta dos postulantes? Dos postulantes? É. Sim, gosto E muito. dos padres postulantes? Aí, olha, disparado, admiração, carinho. Né? Os postulantes são aqueles que estão vivendo o primeiro ano ali, dentro da comunidade, primeiro ano de experiência missionária. Passaram pelo ano vocacional, né? O padre fez um processo de discernimento vocacional, mesmo após ter discernido o sacerdócio, e aí entrou na comunidade de vida. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história, né, padre? E saber por que ele fez isso também, né? Porque estava tudo bem. Exatamente. Já tinha tudo discernido o certo. sacerdócio, mas Deus chamava a avançar para águas mais profundas ainda. Um menino rico, filho do prefeito, é filho do prefeito, não pode falar o nome, mas é filho do prefeito lá na cidade. O filho do prefeito é o padre. Eita, padre. Que chique. Ele pegou o Dá beco tudo lá. certo. Seja bem-vindo, Padre Kleber. Valeu, turma. É uma alegria estar aqui. De vez em quando eu passo por aqui na adoração. Hoje estou aqui com vocês para poder contar um pouco da minha história, né? Como é que... Pode falar. Inclusive, os postulantes não foram para a convivência hoje de manhã porque tinha formação. Olha aí. Estavam de castigo. Tá vendo? Até o padre ó, participando da formação. Sério, é real. Padre, como é que foi para você iniciar esse processo de discernimento com relação ao sacerdócio? Foi aquela coisa, desde criança eu já celebrava missa em casa. Foi tipo isso? Ou foi algo que chegou depois, na tua juventude? Como é que foi? Teu Foi primeiro tipo contato? isso, assim, só que teve níveis de intensidade, assim. Quando eu estava bem pequenininho, eu brincava de celebrar e tinha aquele clima na minha família, que é muito católica, minha família materna toda é muito católica. Então tinha aquele clima que sempre questionava e sempre levava para esse assunto. Depois fui coroinha. Aí parece que houve aquele apaixonamento para as coisas da igreja, do altar, né? Aí fiquei adolescente, deixei tudo. Não queria aquela condição, parece que eu via como condição, né? Parece que todo mundo foi me levando para aquele lugar, eu tive aquele movimento de rejeição daquilo.
E depois vivi aquela experiência de Paulo, assim, de cair do cavalo. Teve aquele momento decisivo, assim, que eu caí em si, da história que Deus tinha me feito viver, das coisas que Deus tinha me dado, e falei, meu Deus, é isso. E não foi assim, num dia para o outro, foi um ano desse processo que foram acontecendo inúmeros fatos e histórias, que eu fui juntando isso tudo, e culminou numa ordenação sacerdotal, que foi o choque. Assim. Um quebra-cabeças, assim, né? É. A gente vai montando ali ao longo da nossa história. Né? É. E minha história vocacional tem uma forte ligação com o meu bisavô. Porque ele rezava todos os dias o terço em família, e das intenções que ele colocava, ele pedia um padre na família. Nossa! E aí ele tinha 13 filhos, 3 foram para o seminário, só que nenhum se ordenou. Um parênteses bem grande aqui, o padre Almeida até comentava sobre isso nesses dias, que antigamente as famílias suplicavam por padres, né? Na família. Hoje ficam suplicando assim, com isso, para não ter, né? E assim, era um hábito, era um sinal de bênção, né? E ele falava assim, as mães têm que pedir a Deus para ter um filho padre. Esse desejo, essa súplica das mães, abre o coração de Deus. A gente fica muito assim, eu não vou, ele toma a decisão que ele quiser, tá entendendo? Fica aquela coisa assim, né? Tá quase delegado pro capeta, né? Delegado pro, né? Tá entendendo? E existia esse sentimento, né? Tanto você falou que é do bisavô, né? Uma geração já assim, é bisavô, é? Bisavô. É uma geração já bem, né? E aí minha avó, filha desse meu bisavô, ela repercutia essa história. Continuou pedindo um sacerdote na família. Continuou pedindo, dos filhos dela nenhum foi, e depois ela tinha muita esperança que um dos netos seria. Então, 3 gerações, né? E aí aconteceu. Você tinha falado que 3 foram ao seminário, mas não continuaram, Não né? continuaram. Teve um tio meu, tio-avô, que ele chegou ao 4º ano, ele estava às portas da ordenação, mas não se ordenou. E aí meu avô trazia essa tônica na família, e minha avó herdou isso, né? Uhum. E eu lembro que os primos ficavam cutucando assim, vai ser você, vai ser você. E aí chegou esse momento da resistência, que eu tive uma conversa muito séria com minha avó, porque ela repetia isso cotidianamente. E ela tinha muita esperança que seria eu mesmo, né? E aí um dia parei com ela e falei, vó, seguinte, não sou eu. Não toque mais esse assunto que está ficando já constrangedor para todo mundo. Então eu queria que a senhora não falasse sobre isso. Ela silenciou, minha avó era uma mulher de muita fé, muita fé. Aí esse dia ela silenciou, guardou no coração. E foi isso, assim, o assunto se encerrou ali no início da adolescência. E o ano do meu discernimento, que tudo mudou assim, foi 2005. E nesse ano que foram acontecendo uma sucessão de fatos, eu estava no 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, e foi uma sucessão de fatos que culminou em uma ordenação na minha cidade. Minha cidade é minúscula. Para ter ordenação sacerdotal lá é uma vida, né? Sim. Imagina, não é comum, né? E aí culminou uma ordenação de um candidato de uma comunidade rural que não era nem da minha cidade, mas que naquele tempo pastoralmente a nossa cidade cuidava. A gente preparou a ordenação e a ordenação, o momento da prostração foi o momento do choque assim, da minha vida. Quando eu vi o candidato ali deitado no chão e aquela imagem, né, que eu nem sabia simbolicamente o que aquilo era, teologicamente o que aquilo era. É um despojamento total ali. Mas eu ver aquele candidato ali prostrado no chão, sim, todo mundo rezando, né? Ver aquele tanto de seminarista, padre, que eu nunca tinha visto tantos assim. Aquele momento aquilo foi um choque, assim, especial. Que eu só chorava. Aí eu caí em si, falei assim, não, é isso, né? É isso. Quantos anos? Perdão, quantos anos, né? Eu tinha 16. A gente vai estar falando dessa dimensão vocacional hoje, mas eu estou muito impactado com relação a essa vocação à vida, né? E que nós somos frutos do querer de Deus e também da intercessão de alguém. Me lembrei que o Moisés, Moisés, fundador da comunidade Shalom, não consegue contar a história dele sem falar
oração da mãe Verdade. dele, insistindo, pedindo a Deus para ter um Verdade. filho homem que pudesse consagrar a Deus, né, para ser padre, né, segundo o que ela pedia. Você se vê também como fruto da intercessão de alguém? Como é que você lê a sua vida a respeito? Teus pais te contavam alguma coisa? Ah, Delnizinha, você sempre foi querida. Não, eles sempre me introduziram na caminhada da fé, né, da fé católica, catecismo. Eu lembro que lembro do dia que meu pai disse assim, a gente vai comprar a sua Bíblia hoje. Ele fez questão de me dar uma Bíblia, né? Assim, às vezes os pais querem dar tantas coisas para os filhos, né, esquecem do quanto isso faz uma diferença, porque, querendo ou não, isso vai abrindo o nosso coração à ação de Deus. Eu acredito muito nisso, né? Eu não soube da minha família pedindo assim, alguém consagrado a Deus ou um padre, mas o fato da fé ter perpassado, ainda mais a minha infância, fez toda a diferença depois. Porque foi no catecismo, né, nas aulas que eu tinha, na verdade, me preparando para a primeira Eucaristia, que eu fui convidada para ir para o Shalom. Eu fui sendo inserida nessa vida de fé que eu fui descobrindo também a vontade de Deus. Né? Laura do Carmo, como é que você lê a sua existência nessa terra? Olha, nessa Profundo, vibe né? aí de pedidos ao Senhor, meu pai sempre comenta que ele me consagrava a Nossa Senhora desde pequena. Isso sempre me marcou. Essa questão de... Laura do Carmo, olha aí. Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora toma mesmo. Assim, consagra Nossa Senhora toma a pessoa, né, para si. Tá aí uma coisa boa, consagrar a Virgem Maria, os filhos, né? A vocação dos filhos. E desde cedo, assim, eu acho que as pessoas estão perdendo esse senso que existe uma condução que ela precisa acontecer desde sempre, né? Desde da gestação, né? Ali do processo de educação. Eu preciso ir dando tônus de fé, né? Dando sentido, dando testemunho. Porque também de nada vale a gente rezar, pedir aquilo, se eu não vou dando corpo para essa vocação, né? Como eu via minha avó, toda a força que ela tinha de fé, né? Meu avô. Então essas conduções também são fundamentais, né? A gente precisa lembrar disso. Você falou em vó. Eu não conheci minha avó materna, não, mas minha mãe vive a dizer que eu sou fruto da intercessão dela depois de morto. Depois de morto, assim, depois da Páscoa, né? Que ela perdeu a mãe e eu teria sido a grande consolação, que ela tem convicção que foi a mãe dela que intercedeu para que ela me tivesse, né? E tem até umas histórias interessantes assim, padre, eu vou contar aqui. Minha mãe foi se confessar da própria tristeza de ter perdido a mãe e tudo. E aí, quando ela foi se confessar, o padre disse assim para ela: você é casada? Ela: sou. Você tem filhos? Não. Pois agradeça a Deus por o filho que ele está lhe dando. Aí ela pensou assim: esse padre está ficando doido. Além de velho, tá... Hã? Já foi? O que foi? Não, o tempo está correndo, mas vai. Ah, tá. Agradeça a Deus por esse filho que ele está lhe dando. Aí ela foi para casa. Esse padre é doido. Só que ela descobriu que estava grávida. Então o anúncio da gravidez dela foi na confissão, né? E naquele tempo não se sabia se era menino ou menina, porque o pessoal descobria na hora. Mas, segundo ela ficou sabendo antes, porque ela sonhou com a mãe dela, e a mãe dela, a minha avó, né, chamando de mãe dela, contou para ela, né? Então, assim, parece ter um mistério, assim, grande, assim, que a gente tem explorado muito pouco, né? Tem. Essa dimensão da intercessão, não sei como é que a mãe espiritual, no campo vocacional, pensa isso, né? De você gestar a vocação Shalom no coração das pessoas. Isso é surreal, assim. É interessante porque hoje, na comunidade Shalom, Deus me deu a graça de trabalhar pelas vocações, pelas novas vocações da comunidade, né? Inclusive, eu conheci o Padre Kleber fazendo o retiro final na missão de Fortaleza, prestes a mandar carta para pedir para entrar na comunidade, né? Conheci o Padre vocacionado, olha que graça. E é muito interessante porque depois eu fui percebendo que Deus me confiava pessoas, assim, né? Que estavam conhecendo o Shalom e, de alguma forma, elas iam tocando no carisma e ingressando na comunidade. Isso eu fui perceber depois de um tempo, que Deus me enviava pessoas que iam tendo experiência com Deus e com o carisma Shalom. Dizendo, realmente,
ser essa porta de entrada. E aí eu fico muito feliz, porque eu digo assim, Senhor, obrigada porque hoje eu cuido não dos que estão à frente, mas daqueles que estarão à frente um dia, da comunidade, né? Então a gente gesta esses filhos para Deus e para a comunidade. É uma grande alegria ver os jovens e as pessoas tendo contato, né, com o carisma através da nossa oferta tão pobre e pequena, né? Daqui a pouco o padre Kleber vai contar por que não bastou ser só padre, né? De ser o grande sonho do bisavô dele, da avó dele, que era na verdade o sonho do coração de Deus. Por que depois de tudo, ainda o que é que aconteceu? Estou falando como se fosse culpa dele, mas não foi, né? A gente sabe que não foi culpa dele, né? Aí daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo. Hoje ainda nós vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento. O próprio Jesus, autor da nossa vocação, razão da nossa vocação, sustento da nossa vocação, né? Nós somos chamados, a vocação vem dessa voz, né? Que é dele, né? Essa voz, né? Não é identificação, não é aqueles questionários. Todo chamado começa aí, da tem relação aqueles com testes Deus. Vocacional que o pessoal faz, né? Sim. Pra ver. Se eu fizesse teste vocacional para saber se eu ia entrar na comunidade de vida, eu tava perdido. Não tenho nenhuma condição de ser da comunidade de vida. É Deus mesmo. É, exatamente. Chama e ponto final. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso diz a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais testemunho vocacional aqui no FZB. A comunidade católica Shalom está presente em Taiwan desde 2022, na diocese de Hsinchu, localizada no norte da ilha. Hsinchu é um importante centro universitário e tecnológico do país, e foi aqui que recebemos da diocese a missão de contribuir na evangelização dos jovens, especialmente por meio do Centro Diocesano de Jovens São Miguel. Ao chegar a Taiwan, os primeiros missionários dedicaram-se ao estudo da língua e da cultura chinesa por 2 anos. Foi um tempo de adaptação, mas também de semear. Nossa evangelização acontecia no dia a dia, entre colegas de estudo, professores e nas diversas oportunidades de encontro que surgiam ao longo do caminho. Após esse período de preparação, em 2024, iniciamos uma nova etapa. A então Igreja de São Miguel, que permanecia fechada durante a grande parte da semana, tornou-se nosso principal espaço de evangelização. Passamos a abrir suas portas para acolher aqueles que chegavam, jovens, católicos, não católicos e pessoas que simplesmente buscavam um lugar de paz, oração e convivência. Pouco a pouco começaram a surgir grupos, eventos, momentos de oração e iniciativas de primeiro anúncio do Evangelho. E fomos testemunhando algo belo. Deus reunia pessoas, tocava corações e fazia nascer um povo novo. Hoje, o Centro São Miguel funciona como um verdadeiro centro de evangelização. Ali acontecem grupos de oração, formações, adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e diversas atividades voltadas especialmente para os jovens. Além das atividades realizadas no Centro de Jovens, colaboramos com diversas iniciativas da Diocese Hsinchu, como retiros, formações, eventos juvenis e outras ações pastorais, colocando nosso carisma a serviço da igreja local. Ao longo do tempo, essa missão também alcançou outras regiões de Taiwan. Participamos de acampamentos, encontros nacionais de jovens e eventos promovidos pela igreja, contribuindo por meio de pregações, workshops, momentos de formação, louvor e adoração. Assim, aquilo que começou como um trabalho local junto aos jovens de Hsinchu continua se expandindo, permitindo-nos colaborar com a missão evangelizadora da igreja em diversas partes de Taiwan. Mas tudo isso só é possível porque tem uma fonte. Como comunidade de vida, somos chamados à oração, à vida fraterna e ao serviço. É dessa experiência cotidiana com Deus e com os irmãos que nasce a força para evangelizar nesta terra de missão.
你们要往普京下去！Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the
em si tesouros dignos dos anjos. Em minha incompletude, tu te deste inteiro, incompleto sou. Sem teu amor, a vida tem mais cor, se for entregue ao amor. Deixarei meus planos pra sonhar teus sonhos. Navego sem me desviar neste imenso amor. De coração pra coração, loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti, meu Fui feito para amar, é um vaso mortal, guardando em si tesouros dignos dos anjos. Em minha incompletude, tu te deste inteiro, incompleto sou. Sem teu amor, a vida tem mais cor, se for entregue ao amor. Deixarei meus planos pra sonhar teus sonhos. Navego sem me desviar neste imenso amor. De coração pra coração, loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti. Deixarei meus planos pra sonhar teus sonhos. Navego sem me desviar nesse imenso amor. De coração pra coração, loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti, meu amor. Viverei para ti, meu amor. Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi.
Fazendo barulho hoje, recebendo Padre Kleber Faria, postulante da Comunidade de Vida Shalom. E quem será que ele vai dar o próximo passo, né? Ele vai contar como é que ele conheceu o Shalom. Padre Kleber estava muito bem, padre, né? Bombando, né? Lá ministrando os sacramentos. Lá em Patos de Minas. Patos de Minas. Não, qual é o nome do interior lá? Tem o interiorzinho Serra lá. do Salitre. Serra do Salitre. Um abraço a você. Olha que tá aí. em Serra Melhor do cidade Salitre. do Brasil. Com certeza aí com seu Wi-Fi conectado na gente. Vocês são demais. E a Laura do Carmo no musical? Só Olha aí. presente hoje, né? Deus Laura que abençoe. é consagrada na comunidade Shalom, comunidade de vida, né? Hoje a Laura também faz parte da assessoria jovem da comunidade, que inclusive está organizando aí os pacotes para a JMJ. Ela veio no estilo aí, Com né? certeza. Com a camisa da comunidade, preparada para a Coreia do Sul. Com certeza. Eu tenho uma camisa, um terço e um sonho. E um sonho e uma fé em Deus, né? Aham. Bem, cada um responde essa pergunta de um jeito, por incrível que pareça. O que é ser comunidade de vida para você, Laura do Carmo? Para mim, É. é viver no coração do carisma. Porque tudo que a gente vive, como posso dizer, repercute, né, na comunidade de aliança, transborda isso na obra e no mundo inteiro. Então, é um privilégio para mim. Eu considero um privilégio de Deus poder morar na casa dele e estar sempre com ele, servir a ele e poder integralmente dedicar minha vida pela evangelização. Laurinha, que tem sangue nordestino, Sim. né? E Nasceu sotaque em Campina Grande, sudestino. mas viveu em São Paulo, né? Desde os 2 anos. Eu nasci em Campina Grande, mas fui para São Paulo. Aí, em São Paulo, eu já era um pouco missionária, porque eu morei no interior de São Paulo, em Sumaré. Depois eu morei em Jarinu e depois eu morei em São Sebastião, que foi a maior parte da minha vida, assim, que é litoral de São Paulo. E você, antes do Shalom, teve contato com outras comunidades? Sim. Teve aquele processo ali de conhecendo? Sim. A minha experiência com Deus foi na renovação carismática, né, num retiro. E aí eu fui crescendo nesse meio. E lá em São Paulo é muito forte a questão da canção nova e tudo mais. Então era a comunidade que eu tinha a maior referência, assim. Eu também tive contato com a Fazenda da Esperança. Antes de conhecer o Shalom, os meus planos eram terminar a minha faculdade e que eu fiz psicologia. Terminar a faculdade e trabalhar na Fazenda da Esperança. Mas aí aconteceu muita coisa. Deus foi E mudando, Deus mudou. né? Exato. Mas para melhor, né, Laurinha? Com certeza. Pois é. É aquela pergunta, né? O coração, né? Transbordando, na vocação a ser coração. Você pegou essa referência também quando você estava discernindo se você era vida ou aliança? Ou foi mesmo na voz do Senhor? Porque comigo foi assim. Eu vou entrar na comunidade de vida porque Deus disse, comunidade de vida. Tá bom, então bora. Eu pergunto, você é do Shalom? Pior, desculpa te decepcionar. Não sou do Shalom, eu moro no Shalom, é pior ainda. Moço, minha história foi bem complexa, assim, né? Porque quando eu conheci a comunidade na jornada do Rio, né? Eu acho que a gente falou já sobre esse tema. Conheci na jornada. Pra contar direitinho. Eu estava na jornada como voluntário e tive contato com o carisma, assim, de diversas formas. Uma das experiências muito negativa, outra muito positiva, que foi o último dia da jornada, que eu tive contato com uma irmã na jornada da comunidade e ali parece que Quais foram as muito positivas sentido. e as negativas? A negativa não é bom eu contar aqui não, Ah, publicamente, tá. mas a positiva foi o testemunho da irmã, assim, um testemunho de pobreza, de humildade. Aquela irmã, aquela história, foi numa fila para participar do encontro com os voluntários com o Papa. O jeito da irmã me convenceu sobre o carisma, que eu já estava me aproximando, desde a pré-jornada eu estava acompanhando a jornada pelo carisma, fui conhecendo assim superficialmente. Foi muito engraçado que eu fiquei numa fila na jornada com Moisés na minha frente e eu não sabia quem era Moisés, nem pude tietar, porque eu nem sabia quem O era. fundador da comunidade Shalom. Passou despercebido, né? Passou despercebido, mas a partir dali começou um processo de conhecimento, assim. Aquele último momento da jornada me alcançou, assim. Eu estava no 4º ano de teologia, ainda era seminarista. Voltei para a diocese, assim, totalmente desnorteado.
Só que é um ano muito definitivo, né? Assim, a gente tem que focar para a ordenação, tô ali, né? E aí fiz esse caminho e fui morar com o bispo para o estágio pastoral, que é aquela etapa que antecede as ordenações. E o meu bispo viu que eu estava muito mexido com o Shalom. Assim, eu tava muito... Ele percebeu. Ele né? percebeu. Se você tá com alguma coisa com esse Tem Shalom. alguma história aí me chamou para conversar, a gente conversou, houve todo um diálogo ali. E ele tinha sido formador por anos, então assim, ele me deu um conselho. Vamos fazer os seus primeiros anos de sacerdote, já que você está às portas da ordenação, vamos fazer esses primeiros anos um tempo de discernimento. Porque você já estava vivendo discernimento, e aí conhece a comunidade. E aí isso é muito perigoso, porque você pode estar indo, né? Eu falava com ele, assim, parece que eu estava muito empolgada, eu posso estar assumindo uma coisa só na empolgação. Então a gente chegou num acordo de um tempo de discernimento aí dos primeiros anos do sacerdócio para alcançar e entender mais o carisma, porque eu tinha vivido uma experiência extremamente superficial do carisma, né? Eu não tinha nem noção do que era a comunidade. O que foi esse negócio desse impacto que a pobreza gerou em você, né? Eu queria entender muito assim. E explicar também, né? Porque tem essa dimensão da pobreza, Shalom, que é estar nas mãos de Deus, mas como diz o Moisés também, Moisés disse, ser pobre é ser pobre. Como foi? Pronto, essa irmã era coordenadora geral dos voluntários, coordenadora dos voluntários nacionais da jornada. Então era um cargo muito expressivo. Eu era voluntário, eu recebi um e-mail, ela me acolhendo. Ela tinha acesso a muitas coisas. Né? E aí o que aconteceu? Ela entrou numa fila, que a gente ficou nessa fila 4 horas, numa fila gigantesca. No último dia da jornada, estava todo mundo estourado. Imagina ela que coordenou os voluntários, né? Uhum. A gente conversou muito, ela me contava que tinha um mês que ela estava num trabalho assim, um ativo muito grande, que ela não parava. E aí ela foi me partilhando muita coisa, do carisma, da comunidade, mas uma coisa que me marcou profundamente é essa história de ser feliz terceiro, né? Ela poderia ter furado aquela fila, gente. Com certeza. Toda a justificativa. Era lícito para ela, inclusive. E ela, inclusive, acabou a fila, ela estava lá em cima do palco, ela recebeu um abraço do Papa e foi homenageada pela jornada. Então, né, ela tinha toda a capacidade e possibilidade de furar aquela fila, e eu, na minha arrogância, com certeza teria furado. E ela respondeu para inúmeras pessoas que a conheceram naquela fila, que vieram cumprimentá-la. Ei, fulano, por que você não furou a fila? Porque você não está lá já. Ela, gente, eu sou voluntário com vocês. Que me dá o direito de furar essa fila? Eu achei isso um testemunho tão forte. Tão forte. E isso é próprio do carisma. Depois eu fui entendendo, né? Essa dinâmica de ser feliz terceiro, de estar ali naquele lugar. Uhum. Porque Deus é o primeiro, né? A gente vive muito essa dinâmica. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo, e eu sou o feliz terceiro. Olha aí. A gente se alegrar porque somos os felizes terceiros. E aí, quanto tempo de padre? Quantos anos você tem de sacerdócio? Hoje, eu vou fazer 12 anos. 12 anos de sacerdócio. É um adolescente. 12 anos. Bendito seja 12 Deus. Anos. E padre, você ingressou no vocacional da comunidade, né? Tudo viveu esse processo de discernimento, né? Como é que foi para você esse ano? Né? Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente estejam aí pensando em vocação, vocacional, mas tem medo, né? Às vezes acham que o plano de Deus vai me contrariar, vai ser aquela coisa assim que eu não vou conseguir. Como é que foi para você esse ano, assim? Pronto. Esse ano coroou uma série de intempéries no carisma que eu vivi. Eu vivi muitos. Foram 10 anos de discernimento para chegar no vocacional o ano passado. Você começou a paquerar com Shalom, deu 10 anos. Seminarista, né? Por isso que eu perguntei. Vivi 10 anos de discernimento. Muito tempo. O tempo que o bispo me pediu, depois o tempo que a comunidade me propôs. 10 anos. E essas intempéries foram forjando esse tempo do vocacional. Eu vi que fez todo o sentido. Hoje eu não lamento. Em algum momento eu questionei a Deus, mas hoje eu não lamento, porque aquilo fez todo sentido, né? Curou o que tinha que ter curado, me fez entender e compreender muito melhor o carisma, né? E cheguei no vocacional, assim, muito
com uma clareza maior, assim, do que eu estava lá naquele tempo que eu conheci o carisma e não estava achando, estava só na empolgação, né? E Deus, de forma muito sábia, foi conduzindo tudo isso. Mas eu chego no vocacional muito engraçado, porque eu escutei de vários irmãos nesses 10 anos, eu escutava sempre, depois que a gente era obra, eu fui obra por alguns anos, né? E aí eu escutava de vários irmãos, de forma informal, que padre diocesano não poderia ingressar na comunidade de vida. E aí, então eu entrei pro vocacional assim, super já resolvido, né? Que eu acho que um dos grandes dilemas do vocacional é assim, eu sou vida da aliança. Eu já estava assim, já que eu já sou aliança, então pronto. O vocacional vem aí com tudo muito bem resolvido, né? Mesmo que lá atrás existia já aquela abertura para a comunidade de vida, mas como eu fui escutando essas opiniões, essas partilhas, pronto, encerrei esse assunto. Eu abro o vocacional já muito bem resolvido, assim aquele ímpeto humano, assim, pronto, é isso, né? Nem vou ficar me questionando muito, nem vou rezar com isso. E aí no retiro de aprofundamento, meio do ano, fui em BH, eu lembro que no primeiro deserto, primeiro momento de oração, assim, a voz que eu escutei de Deus, né? A condução de Deus era: você está respondendo à opinião das pessoas ou à minha vontade? Eita, aí... Deus me fez esse questionamento. Ele nem tocou nesse assunto, né? Que a gente meio que conduz só para esse assunto, né? Vida ou aliança. Primeira questão, ele voltou lá atrás e falou assim: como que é? Você está respondendo a opinião das pessoas ou a minha voz? Nossa. Porque eu estava abandonando a voz de Deus, né? Fui abandonando aos poucos, né? E aí eu falei: mas Senhor, como que é isso? Como pode? Aí ele me dava a passagem do chamado dos 12 e dava o entendimento assim: olha a diversidade, cada um com história, uns mais maduros, outros, os 12 estavam ali, diversidade de vidas, uns mais entendidos, outros mais simples, pescadores. Olha isso. Para cada um eu compus uma história vocacional. Por que você está se questionando tanto assim? Nossa. Aí esse retiro foi assim, um passo de cada vez. Deus foi desconstruindo aquela verdade que eu tinha já entendido, que não, eu tenho que ser da aliança. Aí isso foi me incomodando, assim, foi me incomodando ao ponto que eu pedi para conversar com a condutora do retiro e falar: pelo amor de Deus, eu não quero ser desobediente à comunidade. Eu sei que não pode, mas Deus tem falado fortemente no meu coração. Eu não sei mais o que eu faço. Como que eu faço? Né? E ela falou: padre, peraí, eu não sei. Deixa eu levar isso para as autoridades, porque eu acho que não é assim não é bem assim não. Sim. E aí quando ela falou isso, meu Deus, aí parece que eu ainda não tinha entendido o processo, né? Quando ela fala isso, porque qual que seria o que eu estava esperando, né? Minha expectativa. Ela fala: realmente, padre, não pode, já falaram, né? Sim. Então quando ela deu uma brecha ali, uma brecha de esperança ali, né? Não, aí começou um tormento assim no meu coração. Porque aí eu comecei a medir, né? Como que é isso, né? Aí eu rezava, eu rezei muito esse retiro. Depois dessa conversa, meu Deus, eu fiquei assim, atormentado. Para essa possibilidade. Porque aí abriu de novo uma porta que eu não estava esperando, que parece que eu não estava preparado. Veio uma voz que me deu muita paz. Esse diálogo me trouxe muita paz. Eu fiquei assim, parece que resolvido. Mas, ao mesmo tempo, é estranho isso, que foi uma guerra, né? Sim, porque uma guerra das minhas expectativas. Exato. Né? Foi o que a Laura falou também, essa mudança, né? Deus vai mudando ali. E eu fui lembrando também que quando eu entrei no meu vocacional, também, assim, quando eu estava ali no grupo de oração do Shalom, era um pouco certo na minha cabeça que eu era chamada à comunidade de aliança. Assim, um raciocínio parecido com o seu. Não, eu tenho uma estrutura de vida que, claro que eu sou comunidade de aliança, sabe? Porque eu quero fazer faculdade, meus pais deram tudo para que eu estivesse no colégio bom. Então, o mínimo que eu posso fazer é ter um bom trabalho e ajudar a minha família, né? Assim, sonho como todo mundo tem, né? Mas eu achava que vocação era
adequar aquilo às minhas expectativas, aos meus propósitos. É como se fosse um adereço, né? Não, tenho minha vida pronta, então aqui vai entrar a vontade de Deus. Quando que, na verdade, Deus entra e muda a rota de tudo, né? Assim, e eu nunca imaginei que eu fosse chamada à comunidade de vida, a ser missionária da comunidade. Até hoje eu olho para isso, eu estou há 13 anos. Eu digo, como é que aconteceu uma coisa dessa? Né? E existe um impacto, né? Assim, quando a gente atende o chamado, meio que se apaixona, né? Eu quero que você conte o que é que aconteceu entre você ter dado seu sim e também partilhar um pouco do que você já viveu esse ano, né? Que é aquela coisa quando você está vendo ali pelo álbum, né? Expectativa e realidade, aí você vai né? morar lá. Ora, eu me lembro quando eu tive contato com o primeiro pai de família casado, pobre, né? Que tinha o carro todo quebrado, morava no meu prédio, meu sonho era dirigir o carro dele para ver como é que era aquela experiência. Aí, assim, existiam coisas da pobreza que me encantavam, mas quando eu cheguei lá no postulantado, eu olhei assim, minha Nossa Senhora, o que é que eu fui fazer? Aí chegou assim, agora de minha palavra... Onde é que eu fui amarrar o meu jegue? Agora de minha palavra eu vou ficar que aqui, né? O que é isso, gente? Onde é que eu vim? Não é nada romântico. Não tem nada romântico, exato. Tipo assim, aquela Paixão de Cristo, Mel Gibson, né? 2004. Porque aí Jesus levando chicotada e você disse, que hora vai acabar essa cena? Porque é justamente isso. O padre foi saindo de uma idealização e começou a entrar ali no concreto. Né? Como foi que foi sendo essa virada aí? Pronto, aí foi uma condução muito forte assim de Deus, porque ela falou assim, padre, eu só preciso de uma coisa. Você precisa viver uma experiência na comunidade de vida. Acho que essa foi uma grande sabedoria, né? Porque aí eu vim, né? E uma das confirmações que eu tinha é que eu estava num tempo na diocese, os meus cargos da diocese, que tinham já uma programação do final do ano ali, né? Isso era meio do ano, julho, né? Eu já tinha um calendário muito intenso. A gente estava vivendo o jubileu da diocese. E eu falei, Senhor, um dos sinais que o Senhor pode me dar é que isso vai se encaixar no meio dessa turbulência aqui. Porque eu estava com cargos com intensidade de demandas que eu não tinha um final de semana mais livre ali nesse intervalo que eu precisava viver a experiência vocacional. Como vai ser isso, Senhor? E aí eu lembro que o nosso RL falou assim, vamos fazer, a nossa estratégia vai ser essa, padre. Detalhe, eu não podia contar nada para o bispo e nem para na diocese, porque ainda estava em aberto o caminho vocacional, né? Não que o meu bispo estava me acompanhando até o vocacional, mas esse tempo do discernimento da comunidade de vida e aliança a gente deixou em aberto até que se configurasse melhor, a comunidade desse o sim, né? Também tem todo esse processo do vocacional. Então, como eu ia fazer isso, né? Pedir um tempo de experiência na comunidade sem divulgar o tema numa diocese que eu estou trabalhando ativamente, né? E aí eu falei, Senhor, isso vai ser um sinal. Isso já para mim vai ser um forte sinal, que é o eixo um dos caminhos, né? E aí deu tudo certo, assim, porque meu RL falou, vamos casar, retiro final com experiência. E aí, padre, você vai como se eu estivesse indo para o retiro e a gente consegue administrar isso bem, né? E aí, pronto, né? Os retiros finais eram em outubro, o jubileu da diocese era em outubro, que eu estava coordenando todos os trabalhos. E a gente tinha programado em todos os finais de semana de outubro uma atividade. E eu precisava estar presente. Como que eu ia fazer? Aí a gente olhou todos os calendários. O RL, tadinho, ele olhou até os retiros internacionais. Que ele falou assim, padre, se não der aqui, a gente vai dar um jeito. E aí, nada. Todos os retiros eram em outubro. Batiam com os eventos da diocese. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou me abster, vamos fazer a sese de um dos dias, um dos finais de semana, eu dou um jeito, arrumo pessoas para me substituir e eu vou. Quando a gente estava fechando isso, aí lembramos do calendário de Fortaleza, e Fortaleza tinha um retiro em setembro, no último final de semana de setembro. Então que organizou. Sim. Olha aí, agradeço. Não é isso?
E aí Deus ali já foi movimentando todo esse processo e confirmou. Eu vim, fiz a experiência, e a experiência para mim foi chave, assim. Porque a experiência, ela coroou esses 10 anos. Ela deu sentido a esses 10 anos para mim. Foi a chave de tudo. Como é que foi, então, entrar nessa realidade? Porque eu tive uma experiência, assim, quando eu olhava de fora, é como se eu visse algo acontecendo ali, como se fosse, sei lá, um palco ali. E aí, quando eu entro na vida consagrada, é como se eu estivesse entrando nos bastidores. Quando eu entro na comunidade, eu estou entrando nos bastidores. Então, eu estou vendo o dia a dia, eu estou vendo como são as coisas, né? Como é que foi para você também entrar nesses bastidores, né, digamos assim? Eu vivi uma experiência, eu acho que diferente da grande parte dos vocacionados, dos experientes, porque eu acho que esse conteúdo, já ser um sacerdote, dá um outro tônus, né, para a experiência vocacional. Então, acaba que eu já tinha vivido inúmeras experiências dos bastidores da igreja, né, das realidades da igreja. Já vivi muita coisa, eu estou com uma casca grossa assim, dessas dinâmicas. Então, eu vivi, eu acho, um movimento contrário, que foi essa de ver a beleza dos bastidores, de ver o sentido de tudo, né, de poder, depois de experimentar tudo, pôr à prova, né? É quase um movimento de pôr à prova, que talvez quem faz, as pessoas que fazem isso é quem já tem um tempo de caminhada na vida consagrada, né? Você começa a pôr à prova tudo aquilo que você viu como tese, a tudo aquilo que você construiu como ideia, você vai pôr na prova, né? E foi o que eu experimentei. Esse tempo que culminou depois com o retiro final, foi muito legal, porque eu tive a experiência primeiro e o final da experiência foi o retiro final. O retiro eu usei como contraprova. Eu rezava muito assim. Um dia do retiro eu rezei: Senhor, será que eu não estou negando o sacerdócio? Eu estou querendo fugir da diocese? E aí fui dando essas respostas, né, para Deus e para o pior que é isso mesmo, viu? Porque, eu não sei, ele vive um kairós, né? Mas eu não dá nem para partilhar com ele, que às vezes eu... pai, tu tá vendo que tá acontecendo isso, da minha casa comunitária. Isso. Não, tudo ele tá achando bom. Tudo ele acha bom, todos os irmãos são maravilhosos. Eu falei assim, que esse cara tá num kairós assim, muito profundo, sim. Mas é bonito. Eu fico assim mesmo. Não, e renova a nossa vivência impacta, também, né? Não, ele sempre tá vendo uma coisa excelente, ele tá com um olhar assim. Então, assim, Deus conduz cada um de um jeito. É verdade. Né? Deus conduz cada um do jeito. E esse testemunho de alegria no postulantado também é muito importante. Mesmo vindo de onde ele veio, né? Já sendo para pessoa, o cara é padre, aí o cara vira postulante. Pois é, não tem nenhuma, não dá nenhuma saque, uma dorzinha, não, assim, às vezes. Claro que tem. Tem, né? Eu acho que não tem como tá as falando humanidades. Da formação, né? Hoje, né? Tem uma hora que você chega assim, rapaz, eu sou um padre. Tem não, uma coisa assim que você... Com certeza. Eu acho que dessas dinâmicas, inclusive, uma coisa que foi muito dura, assim, viver, é da autonomia, por exemplo. Sim. Eu, sacerdote, no tempo que eu estava vivendo, né, eu já tinha construído uma autonomia muito grande, né? E o sacerdote diocesano, ele é forjado a uma autonomia, né? Ele é formado para viver sozinho e se dar conta das suas demandas sem ajuda, né? Porque ele é formado para ser autoridade e pegar os rojões para si, ele tem que se virar, né? Então eu estava nesse caminho e agora eu reconstruo essa dinâmica, agora vivendo toda essa dinâmica da vida comunitária, de deixar ser ajudado, né? Isso às vezes é uma grande luta, né? Deixar ser ajudado, né? Abaixar um pouco desse ímpeto e deixar ser formado, educado de novo, né? Esse caminho é muito forte. Mas eu acho que existe uma beleza nisso, né? Porque eu estou tendo a chance de dar um reset na minha vida, né? Que é muito bonito isso, né? Cara, ele é muito encantado, é um negócio mesmo, assim. Tá de parabéns, viu, padre? Qual o principal... Me edifica, padre. Eu tô com tempo ainda, direção, que eu tô aqui, ó, querendo fazer várias perguntas. Você tá ouvindo ela? Porque ainda, eu nunca ouvi. Eu, nadando, tu tá falando com ela. Deixar aqui, ó, a gente vai. Mas, assim, tem algum principal aspecto que você olha assim, você diz, olha, o que eu acho mais bonito é isso. Isso aqui é o que me encanta na comunidade de vida. Quando eu cheguei aqui, o padre Vitinho me perguntou, né? Por quê, padre? Por
quê? E aí eu tenho 3 pilares, eu acho que me encantam, que me marcam muito e que deram força para tomar o partido, né? Porque eu tive... Não foi só romântico, né? Não foi só um encantamento. Em algum momento eu tive, como eu já tinha lucidez, eu era formador ano passado e agora, né, sou formando, então acaba que a gente tem uma pegada um pouco diferente quando a gente vai lidar com discernimento, né? 3 pilares, eu acho. Eu me descobri apaixonado pela vida comunitária. E uma coisa que tem me marcado muito é poder morar com celibatário, jovenzinho, né, vários jovens, com famílias, né? É uma coisa que eu tinha perdido. Eu tinha isso na vida paroquial, mas há 2 anos eu estava no seminário já vivendo um pouco meio que no isolamento, né? Então retomar um pouco isso de conviver com a família, ver as dinâmicas da família, e eu vejo que na comunidade de vida isso é muito mais intenso do que inclusive na paróquia, né? É muito legal, assim, essa dinâmica da comunidade, da vida comunitária. Eu já tinha uma noção que eu amava isso e pude agora coroar também com esse tempo que eu estou vivendo de postulantado. Depois, as manhãs de oração. Eu também sou apaixonado, me descobri apaixonado pelas manhãs de oração, por essa estrutura das manhãs de oração da comunidade. Eu acho que só vivendo, só se tornando isso ordinário para a gente dimensionar isso bem. Verdade. Porque enquanto a gente vai, a gente sabe quanto teoria, né? A gente lê ali nos estatutos, a gente tem contato ali no vocacional, fala sobre isso, vive gotas disso em alguns momentos, nos retiros, né? Mas eu acho que ali, na prática, no dia a dia, eu tive dimensão e pude me apaixonar também. De poder parar e ter uma manhã toda para Deus, assim. Porque no sacerdócio, a gente às vezes, na vida diocesana, né, que era a minha história, a gente às vezes já acorda com pessoas ligando, padre, tem que ir ali, tem que ir lá. E aí é um tumulto, assim, que eu tenho que... É uma tentação de ativismo também. É muito intenso, assim. E eu tenho que ser muito forte, porque não é estatutário, né? Eu preciso rezar em algum momento, mas não é tão resolvido quanto está aqui na comunidade. E na possibilidade de ver outros irmãos, né? De ter outros testemunhos. Então, isso foi muito forte. E a terceira coisa é que eu era muito tímido, ainda sou parcialmente tímido, e me engrandece muito, e eu acho que é um valor para mim, o ímpeto de evangelização. Essa questão de a todo custo, a todo momento, evangelizar. Então, quando eu me vi neste lugar, né, isso me mexeu profundamente na minha história, assim, porque eu tinha muitas resistências, muitos limites, e ali, quando eu assumo isso como uma grande luta, né, contrária à minha personalidade, minha identidade, eu vejo isso como uma grande beleza, assim. É quase a comunidade como um suporte para essa dimensão que eu tenho certeza que é essencial, assim. Já tem um DVD aí, já. Viu? Para passar na. O olho chega encheu d'água. Meu olho chega encheu d'água aqui. Ele é feliz. Não, realmente. É assim, um brilho assim, no olhar. Ele é. Ele tem uma presença exorcística. Realmente, traz isso? Assim uma vontade de viver tão bem quanto ele, assim, né? O demônio aparecer aqui, o Kleber está sentado ali. Viu? Tenha paciência. Mas eu sei que vou ser tentado, inclusive, nesses 3 pilares. Sim, eu já estou preparado para isso. Eu entendo, Paulo. Eu estou falando isso porque realmente é a graça de Deus agindo na pessoa, né? Que você fica sempre reencantado, que você vê que tem alguma coisa que acontecendo, que é o que você toca na vida dos vocacionados. Por isso que eu digo que o vocacional é o melhor lugar, entendeu? Tem alguma coisa acontecendo com aquela pessoa que não foi culpa minha, nem da minha oração, nem da organização do retiro, nem de você lá trabalhando lá com a Ohana. Alguma coisa aconteceu aqui que não foi culpa nossa. Não, é impressionante. Eu estava organizando o retiro que o padre estava participando, inclusive eu fiquei até um pouco assim, como é que eu vou pregar para um padre, né? Que eu vou pregar. A pregação dela foi boa? Foi muito boa. Deu meu testemunho da comunidade de vida. Ainda bem que tinha o padre Isaac, que na época era assessor vocacional, que aí, ó, foi top, né? De sacerdote para sacerdote, né?
Mas, assim, eu digo que o vocacional é o melhor lugar porque a gente vive constantemente sendo renovado ali. E outra, a gente faz ali, é impressionante, a gente organizou 3 retiros. Em cada retiro, Deus falou de um jeito. Não foi a mesma coisa. Independente das nossas falhas e erros humanos, que às vezes a gente está ali, meu Deus, como se dará? Deus está falando, Deus está tocando. Sem a gente se dar conta, Deus está fazendo a obra dele. Porque o autor é Ele. É Ele. Não é, vocação não é empurra, é um chamado de Deus, que é real, né? Assim. Padre, diga aí suas últimas palavras. No processo vocacional, me chamaram para fazer uma das leituras com base teológica, né, das correções teológicas do livro, e tive a grata surpresa de poder ler antes da publicação, né? Então, poder passar aí e ver esse material que está fantástico, assim, incrível. É o livro Com Sem Discernimento, escrito pelo nosso irmão de comunidade, né, Vitor Frota. O Vitor foi assessor vocacional da comunidade por 16 anos e ele tem uma vasta experiência nesse assunto, né, de discernimento vocacional. Então, esse livro ele vai te ajudar a discernir, a descobrir a sua vocação, né? Todo mundo tem um rumo, Deus tem um plano de amor para a nossa vida. E esse livro não se limita à vocação Shalom, né, padre? Exatamente. É vocação de maneira geral. Estado de vida, se Deus me chama matrimônio, sacerdócio, celibato. Exatamente. E esse tema do discernimento, inclusive, é um tema que a gente às vezes subjuga, né? Porque a gente se apega a muitas emoções, né? Às razões. E o Vitor trabalhou de forma muito interessante essa condição que a gente às vezes não se coloca e se abrir, né? As possibilidades. Isso é muito interessante. E aí você pode adquirir no livrariashalom.org, de verdade, não é porque a gente está querendo... tem o cupom da FZB. Qual é o cupom da FZB? FZB15. Não é porque a gente quer vender... Gente, isso aqui é uma preciosidade. A gente quer que você compre. A gente quer que você compre, a gente quer vender. Mas, isso é bom. Mas tem uma riqueza muito grande para o teu processo de discernimento. Você está aí batendo cabeça, tentando entender como se dará. Está aqui, vai dar uma luz para que você possa discernir melhor a vontade de Deus na sua vida. Então, livrariashalom.org, o cupom é FZB15. Né? Compre e me dê. Que eu quero ler, não leio ainda não. Quero ler, essa propaganda de vocês é muito boa. Muito legal. Tem livros que eu não li ainda, né? Queria ler. Obrigado, Padre Kleber. Valeu. Mas não vai embora não, que a gente tem um momento de adoração aí. Eita, a hora, né? O momento. Que é o mais importante, né? Eu vou dizer culpado, Jesus não é culpado, é o autor da nossa vocação, né? É dizer assim, ele que nos atraiu até aqui, né? E com certeza vai falar o seu coração também hoje. Eu tenho certeza absoluta. Tem música ainda, Laura, hoje? Vai cantar mais uma? Vai, né? Cantar mais uma da adoração. Certeza. Estou aqui para isso. Pois canta aí pra gente se preparar, viu? Padre, vamos escutar a Laura do Carmo, né? Daqui a pouco o senhor vai se paramentar. Inspirar, abrir seu coração. Isso aí, já vai rezando. Vai que esse seja o seu ano decisivo. Chama a Vitória aí, que a Vitória fugiu pro violão. A Vitória vem tocar, né? Vem, Vitória! Ela tá vindo. Daqui a pouco a adoração ao Santíssimo Sacramento. Pode enviar suas intenções para o nosso canal de comunicação. Para quem está acompanhando no YouTube, coloca no chat a intenção. Tem um direct no Instagram também, né? Inclusive, se der tempo, não dá, né? Disseram que não dá, né? Eu ia ler algumas intenções aqui, mas eu posso fazer isso depois. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Mesmo sem forças e cansado das lutas, abro meus lábios pra dizer sim. Mais uma vez, já perdido sem saber pra onde ir, volto para ti, confiante sim.
saciarás, me conduzirás mais uma vez. Mesmo sem forças e cansado das lutas, abro meus lábios pra dizer sim. Mais uma vez, já perdido sem saber pra onde ir, volto para ti, confiante sim, de que me saciarás, me conduzirás. Por isso mesmo sofrendo, quero te amar. Mesmo sem forças vou caminhar, porque tenho uma meta a alcançar. Minha meta és tu, Senhor. E é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Por isso mesmo sofrendo, quero te amar. Mesmo sem forças vou caminhar, porque tenho uma meta a alcançar. Minha meta és tu. Por isso mesmo sofrendo, quero te amar. Mesmo sem forças vou caminhar, porque tenho uma meta a alcançar. Minha meta és tu, Senhor. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Vamos nos preparar para receber o Senhor Jesus para este momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. És um Deus de poder, o teu nome é
a terra proclama o teu louvor. És um Deus de poder, o teu nome é soberano. Toda a terra proclama o teu louvor. És bendito, és santo, Altíssimo Senhor. Toda glória, toda honra renderemos nós a ti, Deus de amor. És bendito, és santo, Altíssimo Senhor. Toda honra, toda glória renderemos nós a ti, Deus de amor. Santo, teu nome é santo, santo, excelso e supremo, Senhor. Santo, teu nome é santo, santo, excelso e supremo, Senhor. Estamos diante daquele que é santo, daquele que deseja nos amar profundamente. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que nos acolhe no seu coração aberto, no seu coração sagrado. Não somos nós que acolhemos a vinda de Jesus simplesmente, mas antes mesmo disso é Ele que nos acolhe, Ele que nos visita. O Senhor que desejava ardentemente nos encontrar, te encontrar nesta noite. O Senhor que vem nos chamar a uma intimidade profunda com Ele. Uma intimidade de amigos. O Senhor te atraiu a este momento. O Senhor te conduziu a estar aqui com Ele agora. O Senhor providenciou tudo isso para te encontrar nesta noite, para te amar, para te fazer mergulhar na sua misericórdia. Vamos juntos com nossas palavras louvar e bendizer este Deus que é santo. Vamos declarar a santidade de Deus na nossa vida. Esse Deus Todo-Poderoso, Santo dos Santos, que está presente aqui. É Cristo vivo, presente, ressuscitado, que está aqui conosco, que nos acolhe na sua presença. Obrigada, Jesus. Tu és a razão da nossa vida. Nós queremos te adorar. Não queremos outra coisa neste momento, se não te adorar por quem tu és, se não render louvor, se não prostrar, Senhor, o nosso coração na tua presença. Nós reconhecemos que só tu és santo, Senhor. Só tu és digno de louvor, de adoração, de ação de graças. Nós queremos te louvar pelo teu chamado na nossa vida. Queremos te louvar porque tu tens um plano de amor e de salvação para nós. E que mesmo com a nossa pobreza, com a nossa miséria, com a nossa pequenez, tu ainda assim contas conosco para anunciar o seu amor e a sua paz. Obrigada, Senhor, porque tu nos desejas santos. Essa é a nossa primeira vocação. Obrigada, Senhor, pela alegria de estarmos contigo. Obrigada, Senhor Deus, por nos conduzir na tua vontade, caminho de ir para a felicidade. Como somos felizes. Vamos agradecer a Deus, você que já descobriu a sua vocação.
Louve o Senhor, agradeça o Senhor, porque Ele te chamou, Ele te separou, Ele te quis. E você também que está no processo de discernimento vocacional, agradeça a Deus por tudo que Ele realizou até aqui, por tudo que Deus tem feito. Sim, porque todo chamado começa em uma relação de amor, de intimidade, com Deus que nos conhece desde sempre. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pelas tuas maravilhas, pela tua santidade em nós, pelas tuas maravilhas em nós, por apostar, acreditar, insistir. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por ter esperança em nós mais do que nós mesmos. Obrigada por nos olhar com o olhar de um pai que acredita. Isso muda tudo. Obrigada porque essa esperança agora alcança tantos corações, alcança tantos lares, tantas famílias, tantos jovens. Eu sinto, meus irmãos, que esse olhar de esperança de Deus vai nos salvando nessa noite. E que existem pessoas que haviam até desacreditado da sua vocação. E agora Jesus vem dar essa graça de voltar a crer. Obrigada, Senhor. O Senhor se ergue em favor daqueles que se sentem abandonados e travam combates profundos no seu interior, por se sentirem abandonados até mesmo pelo próprio Deus. E o Senhor vem ao encontro destas pessoas. O Senhor vem ao encontro destes aflitos, destes desesperados, e destes para os quais a vida perdeu o sentido e o sabor. E Ele nos inspirava a rezar com o Salmo 21, 22, onde nós recordamos o próprio Jesus abandonado na cruz, sentindo-se abandonado até mesmo pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim. Dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se é que o ama. Sim, Senhor, fostes vós que me tirastes as entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Povos numerosos me cercam, touros numerosos rodeiam-me. Contra mim, como leão que ruge e arrebata. Ó Senhor, não fiqueis longe. Vinde depressa, salvai-nos.
vinde depressa salvar-nos. Senhor, te suplico que tu possas neste momento, nesta adoração, como sinal da tua presença santa, devolver o consolo àqueles que há muito não têm consolação. Devolver a alegria àqueles que há muito não experimentam da alegria verdadeira. Devolver a confiança em ti àqueles que estão desconfiados de tudo e de todos. Ergue do chão aqueles que estão soterrados na depressão, soterrados na tristeza. Levanta do chão o homem fraco, o indigente. Ergue-o contigo, Jesus. Ergue-o contigo, Jesus. Levanta com o teu poder, Jesus, com o teu amor, levanta. Levanta do chão, devolve a alegria, devolve a consolação. Devolve o frescor, a ternura da tua presença, o desejo de viver, o desejo de se levantar da cama, o desejo de viver a própria vida, de construir algo. O Senhor alcança uma pessoa que foi muito tocada quando a Delny falou que Deus tem um plano de amor para as nossas vidas. Você foi tocado porque você não sentia mais essa verdade sobre a sua história. Não acreditava mais que Deus te olha e que Deus tem esse plano para ti. É uma feliz descoberta que você faz hoje diante de Jesus, que te olha e te diz: eu tenho um plano de amor para ti, para a tua vida, para a tua história. Creia em mim. Ousa sonhar os meus sonhos. Ousa acreditar no meu amor. Ousa caminhar sobre as águas na fé. Ousa acreditar. Ousa sonhar os meus sonhos. Isso me recordava também a passagem de Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sei bem os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Confirmo que Deus me dava a imagem de um irmão que se voltava às costas a Deus. E ele ia entendendo que o plano de Deus era uma oposição à sua vida. E nessa noite, diante de Cristo, o Senhor vai reconduzindo esse coração, a abertura à vontade de Deus, a abertura à vocação, ao chamado de Deus, desfazendo essa incompatibilidade e dando entendimento, a compreensão da dimensão do chamado de Deus, da força do chamado de Deus.
também confirmo essa graça. Quanto à passagem a sendo proclamada, passagem das Sagradas Escrituras, Deus ia me dando o entendimento de que há pessoas que viam a vontade de Deus como uma imposição do Senhor, ou como algo pesado que a aprisionasse, que as aprisionasse. O Senhor nos dá a sua paz, a sua graça para, com liberdade, aderir ao seu plano de amor para a nossa vida. Também sinto no meu coração que, neste momento, nós somos chamados a interceder por todos aqueles que estão enfrentando tantos combates e desafios dentro do discernimento vocacional. Há pessoas tentadas pelo inimigo, há pessoas tentadas a não darem passos pelos seus pecados, por suas fragilidades. Sinto que este é um momento de interceder também por tantos que passam por combates, que precisam de cura, de libertação de vícios e pecados. O Senhor diz a um jovem: eu escuto a tua voz suplicante. Tu vieste a este programa para pedir socorro a mim. E eu quero te dizer que eu escuto a tua súplica. Eu estou aqui porque eu ouço a tua súplica. Tu estavas em dúvida se eu era um Deus real e se eu te ouvia. Eu escuto a tua súplica. Deixarei meus planos pra sonhar teus sonhos. Navego sem me desviar nesse imenso amor, de coração pra coração. Loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti. Deixarei meus planos. Vá rezando com esse refrão pra sonhar teus sonhos. Deixe-se envolver e apaixonar. Navego sem me desviar nesse imenso amor, de coração pra coração. Loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti, meu amor. Eis que eu desejo vos reformar, diz o Senhor. Desejo vos moldar. Permitais que eu vos molde, que eu dê a vós a forma que está no meu coração. Aquilo que eu pensei para vós, aquilo que eu desejei para vós, aquilo para qual eu vos criei. Tudo o que eu sonhei para ti, tudo que eu cultivei nas profundezas insondáveis do meu coração de Deus, deixei-vos moldar por mim.
Deixemos que o Senhor nos molde segundo a sua vontade, nos introduza em seu coração. Se você ora em línguas, ore no Espírito nesse desejo. Se você não ora em línguas, vá pedindo a Jesus: Senhor, molda-me segundo a tua vontade. Eu me deixo, Senhor, reformar, reconstruir por ti. A Deus que confirmasse a sua vocação, o Senhor dá a palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então os chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. O Senhor confirma o teu chamado, a tua vocação, a ser porta-voz de esperança, uma pessoa que sentiu o coração arder no desejo de ser um missionário de Cristo. O Senhor confirma através dessa palavra, confirma o desejo que há no teu coração de ser porta-voz de esperança para os outros. Você ouviu há muito tempo atrás o testemunho de um sacerdote e isso te tocou profundamente. E você pensou: eu também quero fazer da minha vida uma ocasião em que outros conheçam Jesus. O Senhor neste momento te unge, o Senhor neste momento confirma a tua eleição, a tua vocação. Senhor, nós queremos te agradecer por tantas graças derramadas sobre nós nessa adoração. Queremos, Senhor, te louvar pelos teus feitos na nossa vida. Obrigada, Senhor, por essa obra de salvação, porque Tu não nos deixas sozinhos. Pela Tua vontade. Tu escuta a nossa voz suplicante. Obrigada, Senhor, por nos encher com a Tua esperança. Nós não estamos abandonados, mas existe um plano de amor e de salvação para nós, que dá sentido a tudo. Obrigada, Senhor, pelo Teu olhar pessoal. Obrigada, Senhor, por nos salvar, por nos tirar de nós mesmos. Obrigada pela Tua vontade, que é santa, que é maravilhosa, que é plena para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que foi alcançada neste momento de adoração, por tantas vocações também despertadas neste momento.
Obrigada pela graça da coragem também que Tu destes a muitas pessoas neste momento. Todo louvor, toda honra, toda glória a Ti. Nós Te amamos, Jesus. Queremos fazer a Tua vontade e ofertar a nossa vida por amor a Ti. Obrigada, Senhor. Convido você que nos acompanha neste momento a ficar de joelhos, se for possível. Vamos juntos nos preparar para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterna amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição.
Conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, Papa Leão, sobre o nosso arcebispo Gregório, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei, com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deixarei meus planos pra sonhar teus sonhos. Navego sem me desviar nesse imenso amor, de coração pra coração. Loucamente viverei, apaixonadamente viverei para ti. Nós nos confiamos à intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe das vocações, aquela que descobriu a sua vocação, que disse sim de maneira tão generosa. Ó Mãezinha, intercede por nós, para que sejamos dóceis ao chamado do Teu Filho na nossa vida. Te confiamos todas as vocações da igreja. Fica conosco, ó Mãe. Queremos ser moldados segundo a imagem do Teu Filho. Desenha em nós os traços de Cristo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por tantas graças que vivemos nesse momento de adoração. E se você tem algum testemunho sobre o nosso programa, envia para a gente através das nossas redes sociais, manda um direct para a gente, vai lá no @fazendo
barulho, especialmente você que está discernindo a sua vocação, você que teve a confirmação do chamado de Deus na sua vida. Nós queremos nos alegrar junto com você, porque corresponder ao chamado de Deus é uma felicidade imensa. Isso nós vimos também através do testemunho dos nossos convidados de hoje. Nós queremos também agradecer a presença deles aqui com a gente, né? Quero. E antes de eu agradecer, eu vou fazer uma pergunta para você. Faz. Se a pessoa quer entrar no Shalom, faz o quê? Pronto, ótima pergunta. Você pode enviar um direct para a gente. Vai lá no @vocacional Shalom, é o nosso perfil oficial do Vocacional, da comunidade Shalom. Você entra lá no nosso perfil, nós temos também vários vídeos, indicações para você discernir bem a sua vocação. Você manda um direct para a gente, entre em contato para você conhecer mais sobre a vocação Shalom. Se você, nesse programa, também se sentiu chamado a essa belíssima vocação, nós queremos abrir as portas do nosso coração e da comunidade para poder te acolher, para poder tirar suas dúvidas também. Aquele e-mail vocacional@conshalom existe? Existe. O pessoal ainda manda e-mail? Manda e-mail também. Antigamente tinha carta também, né? Você fez como, Paty? Você mandou um e-mail, foi? Foi o quê? Não, foi tete a tete, conversando. Foi sair conversando com o povo. Obrigado, viu, por ter vindo. Valeu, obrigado. Eu não sou padre não, mas Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Foi bom, não foi não? Foi bom demais. E muito bom também ter a Laura do Carmo com a gente, nos musicais, também dando o seu testemunho. Muito obrigada. A Vitória também, que esteve tocando. Obrigada também por vocês aqui no nosso programa. Volto sempre, viu, Laura? Vou voltar sim. É só me chamar que eu volto. A gente vai chamar, pode deixar. Próximo sábado a gente se encontra, não é Exatamente. isso? 11 da noite aqui na Rede Vida. Grande abraço, gente. Valeu, um abraço. Shalom. Em seu infinito amor, o Pai escolheu-me para si, mesmo sendo imperfeito. Se tu inflamas o meu coração, Ele a tudo se dispõe, Ele tudo realizará por ti. Só tua vontade eu vou buscar, fielmente desejar. Ela é o paraíso meu, e a quem queiras tu me apresentar, nele sempre vou te amar. Despojado me ofertarei a ti. Amor não amado, apaixonado, vou te adorar, vou te adorar. Amor não amado, apaixonado, vou te adorar. O que fazer se não te amar assim, tão perdidamente a ti? Entregar-me todo inteiro teu. Que outra coisa posso então trazer, se não gratidão sem fim ao amor perfeito que morreu por mim?
vou te adorar. Amor não amado, apaixonado, vou te adorar. Vou te adorar. Vou te adorar. Pero lío. Nós queremos viver o evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.